A árvore genealógica do Luffy é até que um certo mistério, mas ao longo da obra nós fomos apresentados a alguns dos familiares do Luffy. Mas quem são todos eles? Quais são os primos, tios, avós e irmãos do Luffy? Chega mais que é isso que eu vou te mostrar neste vídeo, explicar a família do Luffy. Primeiramente, vamos falar dos irmãos do Luffy. Pois é, a gente vai começar pela parte mais baixa dentro da árvore genealógica do Luffy. Bom, nesse quesito a gente não sabe se Dragon pulou a cerca e fez um irmãozinho de sangue para o Luffy. Mas o que sabemos é que ele possui dois irmãos de criação. E esses são Sabo e Ace. Dois garotos que passaram boa parte da sua infância vivendo aventuras no Terminal Cinza e no Reino de Goa. Após eles terem passado poucas e boas, os três então beberam saquê para sacrarem a sua irmandade. E eles se consideravam irmãos a um ponto tão amoroso que a gente passou uns 300 episódios achando que eles eram realmente irmãos de sangue. Mas indo ao fato para a linhagem sanguínea de Luffy, nós vamos falar do seu pai, Monkey D. Dragon. Ele foi marinheiro em sua juventude, mas após perceber que não alcançaria sua verdadeira justiça por meio dela, Dragon traiu a organização e criou o Exército dos Revolucionários, uma organização feita especialmente para derrubar o governo mundial. O curioso é que poucos anos depois de ter criado o exército, Dragon teve um filho, e esse era o próprio Luffy. A gente sabe que o Dragon prioriza sua organização acima de tudo, mas mesmo assim, ele decidiu ter um filho que nem sequer poderia criar. Tanto é que após o nascimento do seu filho, ele deu para seu pai Garp cuidar. Pelo menos vimos em um momento que Dragon deixou claro que um dia, seu caminho e de seu filho iriam se cruzar um dia. Olhando para essa fala de Dragon, a gente pode supor que o líder dos revolucionários conte com Luffy para derrubar o governo mundial algum dia, ou coisa do tipo. Mas, e quanto à mulher de Dragon? Quem seria? Quem seria a mãe do Luffy? Olha, houve alguns momentos em que o Oda foi questionado a respeito disso, e ele nunca demonstrou interesse em mostrar ela. Primeiro que em o SBS, um fã perguntou algumas coisas, como por exemplo, se ela estaria viva, se ela é bonita, e o que teria acontecido para ela não aparecer na obra. Em resposta, o Oda demonstrou ainda estar em dúvida quanto à existência dela na obra. Mas se caso ela estivesse viva, ela teria uma aparência muito dura, de uma mulher tão brava assim como a Nami. E diferente do que achávamos, o Oda disse que ela não seria a mulher mais bonita do mundo. Pois é, bem provável que a mãe do Luffy seja uma daquelas velhotas acabadas que o Oda adora colocar na obra. Coitada. Poxa, será que o Oda vai dar ao Dragon uma Nami da vida ou uma Big Mom da vida? Bom, a gente vai ver. Mas o que a gente pode imaginar da mãe do Luffy a respeito dela é que ela deve ter uma ligação com o exército revolucionário. Como vimos, o Dragon só criou o exército revolucionário após o incidente de Ohara, um evento que ocorreu anos antes do Luffy ter nascido. Ou seja, já que o Dragon prioriza sua organização acima de tudo, é provável que ele tenha tido relações com uma das mulheres do exército. Mas após a morte dela, Dragon entregou para o seu pai cuidar do filho. E por falar nele, finalmente chegamos no avô paterno do Luffy, Monkey D. Garp. Ele é conhecido como o herói da marinha e dedicou toda sua vida para lutar em prol da sua justiça. Apesar dele concordar que o governo e a marinha têm seus defeitos, ele se mantém firme com a organização, principalmente por acreditar que lá é o único lugar que ele consegue manter a sua tal justiça. Assim que Dragon teve Luffy, ele entregou para o Garp cuidar. A gente não sabe ainda como foi esse momento, mas como eu já mencionei, é possível que o Dragon tenha feito isso por não ter tempo de lidar com o exército revolucionário e o seu filho ao mesmo tempo. Garp criou o Luffy não como um avô, mas sim como um tutor. Além de deixar o moleque jogado aí no mundo, sempre que ele ia visitar o garoto, ele colocava o menino numa mata assombrada ou no abismo sem fundo. Tudo isso que ele fazia era para criar um soldado que pudesse herdar a sua alcunha de herói da marinha. Depois que se passaram alguns anos, Garp pegou Luffy e jogou ele para ser criado por alguns bandidos da montanha, que no caso era Dadan e sua turma. Responsabilidade passou longe do Garp, né? Hoje, apesar de ter se decepcionado com seu neto que seguiu caminhos opostos ao dele, Garp ainda ama muito seu neto. Mas também, olha com quem ele deixou o neto para ser criado. No mínimo viraria um pirata mesmo. Mas e quanto à mulher do Garp? Quem seria a avó de Luffy? Aí já fica mais complicado ainda, porque se a gente não conhece nem mesmo a mãe do Luffy, imagina conhecer a avó dele. Já foi teorizado há algum tempo que a Tsuru seria a avó do Luffy,
mas isso é um tanto que inviável, principalmente pelo fato dela ter visto Luffy quase se matando na guerra e não ter demonstrado nenhum pingo de compaixão pelo seu suposto neto. Mesmo que ela seja uma figura de importância na marinha e tenha a mesma idade que o Garp, é quase inviável que isso seja verdade. É mais provável que a esposa de Garp tenha sido uma random aí do reino de Goa mesmo. E já que o Oda não quer mostrar nem mesmo a mãe do Luffy, a gente já pode descartar a possibilidade da sua avó aparecer. Mas aqui chegamos em um novo avô de Luffy, que eu sei que muitos de vocês nem podiam imaginar. Rox de Xebec. Sim, o lendário pirata que conseguiu bater de frente com Roger e Garp ao mesmo tempo, pode sim ser o avô de Luffy e eu vou te provar. Primeiro, existe uma teoria de que o Rox seja o avô de sangue do Luffy ao invés de Garp. Sim, tem muita gente que diz por aí que o Garp não é avô do Luffy por parte de pai, mas sim por parte de mãe. Basicamente, muitos acreditam que o Garp é o sogro do Dragon, ou seja, o Garp seria o pai da mãe do Luffy. Muitos dizem isso porque o Garp nunca chamou o Dragon de filho, diferente do Luffy que ele sempre chamou de neto. Com base nisso, muitos acreditam que no incidente de God Valley, Garp estava diante de Rox derrotado, e como último pedido, Rox pediu para que Garp cuidasse do seu filho, Dragon, lá no East Blue. E assim, Garp criou o Dragon da mesma forma que criou o Ace. Anos se passaram e Garp teve uma filha. Essa filha conheceu o Dragon, se apaixonou e teve um filho chamado Luffy. Fim da teoria. Sim, eu confesso que é meio viajada essa teoria, e ela vai por água abaixo quando vemos que no flashback recente de Aokiji e Garp, o herói da marinha estava triste, onde diz que seu filho Dragon virou um revolucionário. Só nisso a gente já pode imaginar que o Garp é realmente o pai do Dragon. E essa teoria acaba não fazendo sentido, mas eu achei legal citar pra vocês. Mas calma que ainda existe uma teoria que faz muito sentido de que Rox seja o avô do Luffy. Nessa teoria, Rox não seria o pai do Dragon, mas sim o pai da mãe do Luffy. Deixa eu te explicar direitinho. Os principais piratas do mundo de One Piece são inspirados em piratas de verdade, como o Barba Branca, Barba Negra, Bonnie e até o Roger, que é inspirado em um pirata francês que deixou um tesouro para os outros caçarem após a sua morte. E com Rox, as coisas não devem ser diferentes. Existia um pirata chamado Rock Brasiliano. Um pirata brasileiro como a gente e que tinha algumas semelhanças com Rox. Primeiro que ele era descrito como um homem sanguinário e violento, extremamente igual à descrição que temos de Rox até então. Rock também havia navegado ao lado dos maiores piratas desse mundo, exatamente como os Xebec fazem em One Piece. Além disso, é dito que não há nenhum registro de Rock depois do ano de 1671. Isso também bate com a história de Xebec, que há 38 anos atrás simplesmente sumiu do mapa. As pessoas esqueceram dele e a maioria nem se lembra de quem ele foi. Mas o que esse pirata brasileiro tem a ver com Rox ser o avô do Luffy? Simples. Certa vez, um fã perguntou ao Oda qual seria o país de origem de Luffy. Em resposta, ele disse que o Luffy seria brasileiro. Ou seja, se o Rox é inspirado em pirata brasileiro, não seria muita coincidência o Oda ter feito isso para fazer uma ligação entre o parentesco entre Luffy e Xebec. Cara, se fosse isso, seria muito interessante de ver. Imagina, o Luffy sendo neto do Garp e de Rox. Tá aí uma boa explicação para ele evoluir sua força de uma forma tão rápida. A suposta mãe do Luffy também já apareceu no filme Red, onde uma mulher segurava o Luffy, que provavelmente era a mãe dele. Mas nada confirmado ainda. Também tem a teoria do Crocodile ser a mãe do Luffy, mas eu acho que essa é a maior viagem de todas. Tanto é que eu nem citei no vídeo. Já outros parentes, como tios, tias ou coisa do tipo, a gente não tem nenhuma informação. Mas se a gente for olhar a árvore genealógica do canal, a gente vai notar que tá faltando mais um membro para nossa família. Que no caso é você. E eu sei que você não quer ficar de fora aqui da família Sessão Anime, porque aqui é uma família focada 100% em One Piece. São 2 vídeos de One Piece todas as semanas para vocês. E eu sei que você curte e ama essa obra maravilhosa, então se inscreve no canal para não perder nada. Aliás, na tela tem mais 2 vídeos de One Piece que você vai adorar. É só clicar e assistir. Te espero no próximo vídeo.